Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão e hoje nós vamos ter alguns anúncios interessantes, tá? Acompanha, se você ainda não é assinante, não deixe de assinar o canal, clique aqui embaixo para assinar. Se você já é assinante, aperta o sininho aí para receber notificações, especialmente que já vou falando que o Trader Tranquilão vai entrar numa nova fase, então talvez você vá gostar disso, tá? Primeiro eu vou fazer a análise dos pares que a gente negocia, falar o que aconteceu, uma breve análise fundamentalista do que está acontecendo no mundo aí. Depois eu vou analisar os nossos pares, depois dessa análise geral de contexto, e por fim fazer uns anúncios em relação ao projeto. Vamos lá? Bom, em relação ao que está acontecendo, a gente teve o tão esperado encontro do G20 no final de semana, lembrando que hoje é terça-feira, dia 4 de dezembro, o último vídeo que eu fiz foi na terça passada, já passou quase uma semana, diminuiu a frequência, mas uma das coisas que nós vamos fazer é ter uma frequência maior de vídeos do Trader Tranquilão, mais curtos e com mais frequência, tá? Mas vamos lá, final de semana a gente teve o encontro do G20, no qual, principalmente o que importa para o mercado é o encontro do Trump com o presidente chinês, né? E de um modo geral, o que houve nesse encontro? Eles declararam uma paz, digamos aí, na guerra comercial deles de 3 meses. Tá? Então, a ideia é que em 3 meses eles prometem não aumentar as tarifas, os impostos entre um e outro e vão tentar negociar. No início, o mercado, já na segunda-feira, reagiu muito bem, especialmente mercados de bolsas, né? Bolsa dos Estados Unidos subindo e tal, essa semana. Mas a gente vai ver que hoje já mudou um pouco o clima global, tá? Então eu vou começar já até passando por bolsas do mundo. Se a gente vier aqui na bolsa dos Estados Unidos, olha o que a gente pode ver. Olha, o dia de hoje teve uma queda significativa tá caindo aí, ainda não fechou o dia, né? Falta meia hora para fechar Nova York, caindo mais de 3%, o que mostra esse azedamento, digamos assim, desse clima que foi, né? Ver aqui tentando reagir e pelos nossos indicadores aqui a gente vê, ó, que a coisa não tá boa para a Bolsa dos Estados Unidos. Inclusive a gente já teve o cruzamento da média intermediária com a média lenta. Então o Trader Tranquilão até seria um sinal de venda aqui, se a gente for parar para analisar, se a gente operasse esse índice da Bolsa Americana no Trader Tranquilão, seria uma venda aqui finalmente, o preço fechando abaixo da média de 20, né? E os três cruzando. Então a gente pode estar vendo uma tendência de baixa aí e o mercado está todo mundo meio assustado, né? Digamos assim. Olha só, aqui no semanal a Bolsa dos Estados Unidos ainda está no nível de correção, digamos assim, não é nada desesperador, né? Mas já é uma coisa preocupante, digamos assim, né? Como eu já mostrei em vídeos anteriores, a Bolsa dos Estados Unidos devolveu todo o lucro de 2018, então está no prejuízo para 2018, né? 2018, quer dizer, janeiro de 2018 era mais ou menos aqui assim, ó, primeira semana de janeiro de 2018, então estamos na queda. Outras bolsas, eu gosto sempre de mostrar, vou mostrar aquela das 50 ações mais negociadas na Europa, olha como é que tá. Também vou pro diário aqui, né? Também fechou numa baixa hoje. A Alemanha, que é a bolsa mais forte da Europa, também teve essa queda significativa aí de 2,75%. Tá? E isso tudo as pessoas então começam a ficar com medo e fugir um pouco da renda variável, tá? Que são ações, esse tipo de coisa. Por fim, vou só mostrar aqui Japão. Japão também fechou com 4% de baixa, depois dele tentar lá vir, chegou numa resistência anterior aqui e devolveu bastante dos ganhos aí dos últimos dias, tá certo? Então o clima meio que azedou de novo. Ainda a gente não pode falar que é totalmente tendência de baixa, né? Mas a gente já teve os cruzamentos aqui no cenário do diário da bolsa de Nikkei, né? Que é a bolsa lá do Japão, e no semanal tá meio andando de lado aí já desde, né, também de outubro de 2017, no mesmo nível, olha só. Então tá
não tá bom não, digamos assim, né? E a gente já comentou várias vezes como que esses cenários de incerteza costumam favorecer especialmente o iene, né? E a gente vai ver isso aqui. Das nossas moedas que a gente negocia. Então é isso, eu vou também dar só uma passadinha rápida no ouro, mostrando aqui. Vou pro diário no ouro. O ouro eu já chamei atenção para como que a gente já pode ter visto um fundo aqui no ouro já há alguns dias. E hoje ele voltou a subir aí 0,64%. Está lá dentro daquela caixinha que eu desenhei, ó, pronto para um rompimento, um famoso breakout, né? Tem uma linha de resistência aqui que foi suporte aqui atrás, suporte, está todo mundo de olho nesse nível, média de 20 cruzou com a de 60, começando a apontar para cima, tá? Então, o ouro também, o que as pessoas às vezes vão? Quando nem bolsa tá legal e muitas vezes quando elas também não estão muito felizes com os juros pagos pelos bancos centrais, pelos bonds, os títulos públicos, né? E é outro assunto que eu queria comentar, que eu não falei, que é outra coisa que está acontecendo num contexto global. Então é isso aí, para finalizar, falar mais uma coisa de contexto global aqui de macroeconomia. Na semana passada teve fala do presidente do Banco Central Americano, já comentei, e tá todo mundo achando que o Banco Central Americano agora está menos hawkish do que estava, né? Essa é uma expressão que a gente até explica bem no curso. Hawkish geralmente é o Banco Central que está mais preocupado em segurar a inflação, ou seja, subir taxa de juros, em contrapartida com quando ele está mais dovish, que é pombo, que ele está mais preocupado em aumentar os empregos, geralmente baixando a taxa de juros. Então até, vamos falar assim, outubro, o Banco Central Americano estava bem hawkish, a fala, não tem que subir, vamos continuar com as nossas taxas de juros subindo incrementalmente, não sei o que, a economia está muito aquecida, até que semana passada, de repente, mudou o discurso do Powell, que é o principal presidente do Banco Central Americano, falando que a taxa de juros já está quase neutra, né? Eles querem chegar na neutra, que seria um neutro que, se você subir demais a taxa de juros, você desaquece muito a economia, né? Então, com isso, as pessoas pararam. Eu já falei várias vezes também aqui ao longo do Trade Tranquilão que o que não importa não é um aumento de 25% numa taxa de juros que tem, mas a perspectiva de como que vai estar essa taxa, de quantos aumentos vão ter, por exemplo, em 2019. Está todo mundo já com quase certeza que eles vão fazer mais um aumentozinho agora em dezembro, de 0,25%, mas agora já começou-se a ter muita dúvida de quanto ele vai subir em 2019. Agora, antes falavam em 3, em 4 incrementos de taxa de juros para o ano que vem, agora o mercado já está precificando mais, já está acreditando mais que vão ser 2 aumentos, tá? O petróleo caindo, por exemplo, é uma coisa que diminui a pressão inflacionária. O petróleo também mostra muitas vezes essa diminuição na demanda pelo petróleo, porque ela pode ser de demanda ou de oferta, né? Mas se o preço caindo por demanda, mostra economias do mundo desacelerando. Então é isso, todo mundo pensando já que o Banco Central americano vai parar de subir as taxas de juros ano que vem, ou subir só mais 2, já está próximo do que eles chamam de neutro, né? E com isso as pessoas param de demandar, por exemplo, títulos públicos americanos, de achar interessante, e por isso o ouro também tende a ganhar uma atratividade, digamos assim, tá? Então, feito esse panorama global, vamos lá para as moedas. Lembrando, que a gente vai ter agora? Falar das moedas e depois eu vou falar de mudanças no projeto, tá certo? Moedas eu digo as que a gente negocia, né? Eu vou começar, como de costume, aqui no índice dólar. Olha só, a gente vê como é que foi a movimentação bem lateralizada nos últimos dias. Hoje o dólar chegou a perder força, chegou numa mínima aqui que a gente não via desde novembro, tá? Chegou nesse ponto mais baixo, mas depois os compradores ou os bulls do dólar entraram comprando, empurrando o preço lá para cima, fazendo esse longo pavio aqui nessa vela, tá? Então a tendência de alta do dólar aqui ainda não foi rompida, mas tem essa resistência aqui para ele romper.
Esse aqui é aquele outro índice que leva muito ouro em consideração, está parecido, mesma coisa, ele também está no nível aqui que é uma resistênciazinha, ó, que o preço reverteu aqui no passado, se a gente parar para observar. Ainda também, teoricamente, continua uma tendência de alta, mas é isso aí. O que acontece? Se o clima melhorar, digamos assim, a tendência é talvez o dólar perder um pouco de força, especialmente para moedas como o euro e o dólar australiano. Como a gente viu que o dólar australiano veio subindo bastante, a gente mostrou nos outros vídeos, vão passar por ele. Mas se o clima continuar meio azedo, a tendência é dólar americano e ien fortes, tá? Vou mostrar aqui um índice que eu não mostro sempre, que é o índice do ien. Olha aqui que a gente vê hoje aqui. Ele teve uma alta significativa de 1,2% aqui, tinha chegado a vir aqui embaixo, e hoje ele deu uma recuperada boa e foi lá para cima dessa linha de tendência de baixa que a gente vê no semanal claramente aqui, ó. Tá? Veio, rompeu esse suporte aqui, mas pode se caracterizar como um falso rompimento aqui e o ien voltar a subir. Então tá meio também mais um ativo que está lateralizado. Ó. E se a gente for parar para pensar aqui no semanal, a linha amarela ainda está para cima das outras, então ainda não é tendência de baixa. Aqui ele começou talvez uma possível tendência de baixa, mas nós vamos ter que deixar rolar para ver o caminho do ien aí. Nossos ativos, euro ien, desculpa, euro dólar, é um que nós estamos vendido nele, voltou para bem próximo da nossa entrada, tá? Vou mudar aqui para corrigir a média ali. Voltou para bem próximo da nossa entrada e nós estamos aí com um lucrozinho de 2 dólares nele e vamos deixar rolar. Como eu já falei, a tendência é que o euro se desvalorize um pouco com esses conflitos globais. Outra coisa de macroeconomia aí ainda está todo aquele imbróglio de Itália, que eu já falei algumas vezes, né, do orçamento italiano, se aprovado ou não pelo resto da União Europeia, enfim, tá uma discussão aí. A gente consegue ver meio que um triângulo aqui também mostrando indecisão nesse ativo, ó, só fazer um triângulozinho aqui para você poder observar. Claramente aqui no diário a gente consegue ver isso aqui, ó. Então enquanto o preço estiver aqui nessa área aqui é um pouco indecisão, mas vamos deixar rolar, estamos vendido, tá? Próximo ativo é o dólar ien. O dólar ien é um que infelizmente pegou o nosso stop nesse pulinho que ele deu aqui, ó, lá no dia 28 de novembro, tá? A gente estava comprado nele, estava indo bem, mas ele pegou o nosso stop. Então a gente foi estopado, estamos fora do dólar ien, foi um prejuízo pequeno. A gente pode até ver aqui, ó, eu gosto de ser bem transparente, mostrar, né? Esse dólar ien a gente tomou um prejuízo aí de 4 dólares, tá? A gente pode ver aqui, ó, que foi no dia 4/12, na verdade. Vacilei, falei que pegou aquele dia, mas na verdade ele fechou foi hoje, né? Pegou o nosso stop, hoje que eu tinha movido o stop dele. Nessa queda aqui de hoje, ele pegou o nosso stop. Falei o contrário, como se a gente tivesse vendido, na verdade a gente estava comprado, né? Então aqui ele pegou o nosso stop nesse dia de hoje e é uma dúvida aqui, ó, ele foi até afastou bastante da média de 20 aqui, tá? Já foi parar lá na média de 60, então agora o trader tranquilão vai ter que por um bom tempo ficar fora desse par, pelo menos seguindo as regras tradicionais dele. Eu tinha desenhado esse triângulo aqui, que seria uma área de indecisão, que enquanto o preço estivesse dentro desse triângulozinho azul, né, porque tinha essa linha de tendência de baixa e essa linha horizontal, e ele rompeu esse triângulo. Eu vou até deletar esse triângulo. Então nós estamos aí, depois dessa bela vela aí de 0,75%, que a gente pode ver aqui, meio que até num viés baixista aí do euro ien, a gente consegue até, se a gente quiser desenhar também um triângulo, uma linha de tendência de baixa aqui já, tá? Então nós estamos fora. Libra continua também aquela de sai, não tem acordo de Brexit, não tem, fica andando de lado. Hoje ele chegou a subir aqui, encostou na média de 20 e foi rejeitado, tá? Nós estamos fora.
Poderia dar uma venda, mas está muito longe da nossa média de 20. Então nós não queremos participar desse ativo nesse momento não, tá? Estamos fora. Vamos deixar rolar. Dólar australiano. Desculpa. Como eu falei, o dólar australiano ganhou muita força. A gente vê aqui até que a média de 20 cruzou a de 60. Não tem sinal de entrada, tá? Ele meio que tá numa área aí também de indecisão. Ele subiu muito, né? Um price action bem provável é que a gente vê um pullback desse dólar australiano aqui antes dele continuar subindo ou até descer, tá? Eurien é outro que está andando de lado há um bom tempo. Esse sim que pegou o nosso stop alguns dias aí, né? Pegou nesse dia aqui, ó. Tá? Eu tinha falado errado. E hoje desceu, mas foi parar... Vou beber um gole d'água aqui, desculpa. Hoje desceu e foi parar dentro dessa caixinha também que a gente desenhou mostrando uma área de indecisão. E nós estamos fora e vamos ficar. Poderia entrar vendido aqui, a tendência é mais de baixa, a gente vê as 3 médias, mas o preço também já afastou muito da nossa média de 20 aqui, então a gente não tem sinal de entrada aqui não, tá? Vamos ficar fora no Eurien. Então é isso, tomamos uns stopzinhos aí, como eu falei, stops relativamente pequenos. Isso fez com que a nossa conta, agora a gente esteja exatamente 1% no negativo, que é perder 15 dólares desde o começo do projeto. É um prejuízo pequeno, mas não deixa de ser um prejuízo. Se a gente ver aqui nas estatísticas avançadas, a gente vê que nós fechamos novembro com uma perda de 2,8%. Tá? Sempre com transparência aqui, o trader tranquilão para você. Se essa trade nossa que está aberta do euro-dólar for para o positivo, para o nosso lado aqui, a gente recupera isso e fecha no positivo tranquilamente, tá? Mas tem que deixar rolar. Então, o que são as novidades que eu queria falar? Antes, só comentar aqui, ó, calendário econômico dessa semana. Amanhã, quarta-feira, os mercados nos Estados Unidos estão fechados devido ao falecimento do George Bush, o pai, né, que foi presidente há mais tempo dos Estados Unidos, faleceu semana passada, então vai ter um dia dos mercados, tipo um feriado, né, um luto nos Estados Unidos devido ao falecimento. Logo cedo amanhã, 6h30 da manhã aqui no horário de Brasília, o presidente do Banco Central Europeu fala, também tem decisão de taxa de juros do Canadá, tá? Também no final do dia nós temos informação sobre venda do varejo da Austrália, então tem algumas coisas importantes aí essa semana, sendo outras importantes na quinta-feira, uma coisa de desemprego dos Estados Unidos, e por fim aí, ó, na sexta-feira o famoso Non-Farm Payrolls, que é o índice de desemprego mais importante aí, e taxa de desemprego nos Estados Unidos. E outra coisa que não está aqui, que não mostra no calendário, mas que também todo mundo acompanha, é a questão do aumento nos que eles chamam de wages, né, que seria um equivalente meio que ao salário mínimo, mas não um salário mínimo definido pelo governo, e sim quanto que as empresas estão pagando para as pessoas, né? Então tem um calendário cheio aí, tá, essa semana. E o que são as novidades? As novidades são que nós vamos mudar a forma como o trader tranquilão está negociando a partir de hoje, tá? Começando mais um mês de dezembro. Então nós já tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5 meses cheios, usando mais ou menos a mesma estratégia. A gente mudou um pouquinho, né, colocando a média de 144, mas a partir de agora o trader tranquilão vai ser um trader ainda mais discricionário, tá? Não vamos mais ter regra definida de entrada, e eu vou entrar ou sair baseado na minha análise, tá? O que para muitas pessoas pode ser interessante. Então vai ficar um trade muito mais próximo do que eu faço na minha conta pessoal, que eu uso como trader, em vez de ser só aquela questão de usar uma estratégia, mostrar o uso da estratégia. Vamos ter isso, de um trading
discricionário. Então, a partir de amanhã, nós não vamos mais usar essas médias móveis, tá certo? E vamos passar a usar esse outro indicador aqui, que é um indicador interessante, que eu vou falar sobre ele no próximo vídeo, que é um canal de Keltner, que tem o nome dele aqui, ó, que seria bandas de Keltner, e eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo, tá? Ele se assemelha um pouco às famosas bandas de Bollinger ou Bollinger Bands, e eu vou falar um pouquinho como que eu uso ele no trading e como que vai ser usado no trader tranquilão, tá certo? Uma coisa importante é falar que os critérios de risco vão permanecer os mesmos, tá? Continuar arriscando no máximo 1% por operação, mas os critérios de entrada e saída vão mudar. A gente vai poder entrar em alguns contextos diferentes aí, tá? Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você acha disso, da gente mudar a estratégia, o que você acha da estratégia até hoje. Eu falei em alguns vídeos como que eu acho uma estratégia interessante, mas ela é uma estratégia que precisa de um tempo maior para funcionar, que a gente estava usando, porque ela é uma estratégia de seguir tendência e não estava tendo uma tendência muito clara, tá? Então, devido a isso, nós vamos mudar a estratégia. Eu até considerei também entrar outros ativos, como por exemplo o dólar canadense e também o franco suíço, mas eu ainda não estou decidido se a gente aumenta a quantidade de ativos, tá? Eu acho que pode ficar ativo demais e muitas vezes a gente ficar muito exposto, especialmente exposto ao dólar, tá? E eu vou falar nos próximos vídeos quanto que a gente não quer operar, quanto que a gente quer operar e coisas desse tipo, tá certo? Então é isso aí, não deixe de comentar aqui o que você achou desses 5 meses, se você está acompanhando, está achando interessante, e o que você acha da ideia de você me ver operando de forma totalmente discricionária, tá certo? Então é isso aí, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.